Boa tarde, amigos e irmãos. Aqui nós estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos começar hoje o estudo da carta aos Efésios. Nós já estudamos a carta aos Romanos, já estudamos a carta aos Gálatas e agora a gente hoje começa o estudo na carta aos Efésios, do mesmo apóstolo Paulo, e nós vamos examinar uma introdução e em seguida nós vamos ver no capítulo 1 basicamente o que tem ali escrito e vamos usar uma lista de passagens bíblicas que eu peço ao pastor José Moisés, aí da África, que anote essas passagens bíblicas para poder usar no estudo bíblico do discipulado aí. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava na prisão, lá em Roma. Imagina, na prisão, acorrentado, e o Senhor não deixou que ele tivesse nenhuma sensação de perda de tempo. Até mesmo dentro da prisão, Deus usou ele para ele escrever a igreja de Éfeso. Então a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, e ela era tão importante como a cidade de Alexandria, onde era um dos centros importantíssimos, de onde se propagou o Evangelho, e também em Antioquia da Síria, outro centro importante onde se propagou o Evangelho. Então, essa cidade, ela se situa lá no extremo ocidente da Ásia Menor, que hoje é a área da Turquia. Então a área da Turquia hoje, ela é muito disputada, né, entre aquele Estado Islâmico, entre aquelas facções lá aquelas facções do islamismo. O islamismo tem diferentes braços do islamismo. Então, na Turquia, tem um grupo étnico lá que é praticamente independente das demais cisões do islamismo. E a Turquia é um país até hoje muito importante, primeiro por causa da localização, que era a mesma localização da antiga cidade de Éfeso, e segundo porque, se a gente for ver a história contemporânea hoje, se a gente acompanhar as notícias e ver o que está acontecendo lá, certamente deve ser pior do que acontecia naquela época, porque quanto mais importante era a cidade, mais divisões havia em termos de religião, mais interesse político havia sobre a cidade que fosse importante, que não é nada diferente do dia de hoje. Talvez seja mais razoável morar numa cidade do interior, uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos ou numa cidade pequena do interior do Brasil, do que morar em São Paulo, morar no Rio de Janeiro, morar em Nova York, morar em Boston, enfim. O fato é que quanto maior a cidade, mais liberalismo existe, né? Hoje em dia a gente usa esse termo liberalismo, outros usam o termo progressista, e a gente viu, inclusive essa semana a gente viu lá na Inglaterra o casamento do príncipe Harry, o que aconteceu lá. Um pastor da igreja anglicana, não sei se é a igreja anglicana ou se é a igreja congregacional. Episcopal. Exatamente. Um bispo negro da igreja episcopal que, segundo as pessoas que ouviram, dizem que ele falou muito bonito, mas eu passei para todo mundo que tem internet, não me lembro se eu passei para você, Ana. Se eu não passei, você me diz que eu mando por e-mail um artigo muito importante acusando que, na verdade, ele pregou sobre o amor na carta aos Coríntios, mas tudo que ele pregou foi para defender o liberalismo, foi para defender o casamento entre homossexuais, você imagina. E lá na Inglaterra, hein? E na Inglaterra. Então, a situação é essa. Você imagina, pega
a cidade de Éfeso daquela época, multiplica por sei lá quantas vezes a degradação humana, né? e a situação de heresias, e aí dá na Turquia de hoje, que parece que tem um grupo étnico lá muito forte, mas é um grupo étnico que, embora conservador lá na religião deles, enfrenta também conflitos com aqueles outros grupos que estão querendo dominar toda aquela região. Muito bem. Então, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano 53 depois de Cristo. Você vê, já tinha se passado 53 anos depois de Cristo quando a igreja de Éfeso foi fundada, enquanto que outras igrejas foram fundadas primeiro. Uma das igrejas que foi fundada bem mais tarde foi a igreja de Éfeso e outras igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E isso aconteceu que na terceira viagem missionária dele, um ano mais tarde, que já foi no ano 54 depois de Cristo, ele já ficou lá e permaneceu por 3 anos pregando e ensinando o Evangelho, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do 1 ao 20. Então veja, ele ficou lá por 3 anos. A situação, depois de 2 anos da igreja, depois de 2 anos, um ano mais tarde, depois da igreja ser fundada, a igreja ainda não tinha se solidificado, a igreja ainda não estava funcionando de maneira uníssona, né? Não havia unidade, tanto é que num dos capítulos da carta aos Efésios ele fala da unidade do corpo de Cristo, que muitas igrejas hoje enfrentam o mesmo problema, a falta de unidade, né? Grupos divididos. Então, lá ele então passou 3 anos pregando e ensinando o Evangelho. Então, depois disso, ele foi enviado como prisioneiro para Roma, de onde ele escreveu essa carta. Quer dizer, ele tinha já passado por lá por último, quando ele, lá na prisão, foi escrever essa carta para colocar ali os ensinamentos, deixar tudo escrito para colocar os ensinamentos para a igreja. É óbvio que ele não fez aquilo como uma iniciativa dele, porque é o mesmo Espírito Santo, né, que estava com Jesus Cristo e que estava com os apóstolos e que inspirou os apóstolos a escreverem aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado, de maneira que hoje nós somos privilegiados, porque tudo que Jesus Cristo ensinou, né, e que foi colocado no Novo Testamento, hoje está aí disponível para a gente estudar. Por isso é que a gente está aqui estudando para ver quais são os ensinamentos de Cristo. Então essa carta, basicamente, ela se divide em 2 partes. Se divide em 2 grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1, dos versículos 1 até o capítulo 3, versículo 21. Quer dizer, pega 3 capítulos, a primeira parte. E o que ele faz na primeira parte da carta? Ele ensina doutrina. A doutrina do Evangelho. O que é a doutrina? A doutrina é aquilo que Jesus ensinou de forma sistematizada, né? Jesus falou aqui, falou ali, os 4 evangelhos reportam o que Jesus falou, né? Mas basicamente o que acontece é que quando se fala de doutrina do Espírito Santo, o que é isso? É tudo que foi ensinado por Jesus sobre o Espírito Santo de uma maneira sistemática, para facilitar o ensinamento. Quando se fala da doutrina da igreja, então é tudo que Jesus Cristo falou sobre a igreja. Então a doutrina nada mais é do que uma apresentação sistematizada de tudo que Jesus ensinou. Então não existe nada inventado. Nenhum dos apóstolos inventou coisa nenhuma da cabeça deles. Tudo que tem escrito na Bíblia, desde o Antigo até no Novo Testamento, não tem nada novo para se criar, porque tudo é uma unidade, uma mensagem só do princípio ao final da Bíblia, das Escrituras, né? Que é o plano de Deus para a humanidade, né? É a salvação. Então, basicamente, essa carta se divide em 2 partes. A primeira parte, como eu mencionei, trata das doutrinas. E a segunda parte, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o último versículo, que é o capítulo 6, versículo 24, aí, nessa segunda parte, ele exatamente ensina
quais são os deveres e comportamentos que surgem daqueles ensinamentos doutrinários. Toda doutrina traz algum ensinamento, não traz? Jesus Cristo não ensinou uma porção de coisa do que a gente devia fazer? Ele primeiro falou sobre o Evangelho do Reino, depois ele deixou ensinamentos, deixou deveres e comportamentos do cristão. Por isso é que quando no nosso programa do rádio a gente começou falando da formação do caráter cristão, a gente também não está inventando nada, está simplesmente colocando de forma sistemática o que Deus espera da gente como um cristão. O caráter cristão há de ser diferenciado. Então, na segunda parte da epístola, o apóstolo Paulo ele coloca as coisas de uma maneira muito bem organizada. Então, na segunda parte, ele diz todos os deveres e responsabilidades que vieram junto com aquelas doutrinas. Então, ali na carta aos Efésios, ele explica que ele mesmo é um apóstolo porque ele foi pessoalmente comissionado por Jesus Cristo com autoridade especial para pregar o Evangelho. Qual a diferença entre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos? Ele foi surpreendido por Jesus Cristo quando ele ia na viagem no caminho de Damasco. Ele foi surpreendido por Jesus e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na estrada de Damasco. Ele levava a autorização de prender cristãos, novos crentes, de prender e eles podiam. Como um judeu muito preparado, antes dele se converter, ele era um perseguidor da Igreja de Cristo. Então, ele não encontrou Jesus Cristo pessoalmente. Ele, como os demais que seguiram, os demais apóstolos seguiram a Jesus durante aqueles 3 anos e meio do ministério público de Jesus. Os demais discípulos estavam ali, cara a cara com Jesus, e o Senhor ensinava para eles e mostrava como fazia e tal. Depois, então, mandou que eles fizessem e depois, então, os enviou, né? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele foi alcançado por Jesus Cristo nesse episódio que fica claro aí, que o irmão João acabou de falar, que ele caiu do cavalo porque ele estava indo em direção à cidade de Damasco para uma missão de perseguir os cristãos. E aí o Senhor falou para ele: Paulo, Saulo, ele ainda era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, a partir daquele momento, ele ficou cego. Ele levou um tempo para ser discipulado e preparado. O Senhor Jesus já tinha preparado as pessoas que iriam discipulá-lo. Ainda que ele soubesse muito do Antigo Testamento, ainda que ele fosse muito bem preparado, a questão ali não se tratava de preparação. Se tratava que, ainda sendo um judeu, Jesus Cristo e o Pai chamaram ele para ser um apóstolo aos gentios. Imagina, um judeu ensinando o evangelho aos gentios. Então a tarefa dele não foi muito fácil. E o que se vê também na história do Paulo, aliás, tem um filme que está levando aí, eu vou descobrir onde é que está passando o filme, para a gente marcar um dia aí para a gente ver o filme de tarde, tranquilo, porque diz que é muito bonito esse filme, é sobre a vida do apóstolo Paulo. E ali mostra a conversão dele, etc, etc. Então, você imagina um judeu conhecido, vastamente conhecido, como judeu perseguidor da igreja, depois de pregar o evangelho de Cristo. Então você imagina quantos devem ter debochado dele e devem ter dito para ele: escuta, você não era aquele que perseguia a gente? Como é que agora você está querendo vir aqui para nos ensinar o evangelho? Então você vê que Deus não faz acepção de pessoas, né? Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E no caso específico dele, né, mais do que isso, Deus usou ele poderosamente para ser um apóstolo, para pregar o evangelho do reino de Deus aos gentios. Então, aí, vamos dar uma lida, e a partir daí a gente vai
analisando o que diz a carta. Isso foi uma mera introdução, e aí a gente tem que explicar algumas poucas coisas que hoje nós vamos introduzir, porque o estudo da carta aos Efésios, como das outras, é um estudo muito importante para a gente refletir. Então é um estudo profundo, não é algo superficial. Desculpe. E nessa folhinha separada aqui, que é um resumo de uma dessas edições de Bíblia de estudo que eu tenho, ele listou, o autor dessa Bíblia, listou aqui as passagens que estão na carta aos Romanos, as passagens que estão na carta aos Coríntios e as passagens que estão na carta aos Efésios e os Colossenses, e também na segunda carta de Timóteo. Fiz uma lista dessas passagens que tratam do mesmo assunto, ou seja, o assunto da salvação e o assunto do que Jesus ensinou vem desde de lá da carta aos Romanos, como a gente estudou. Ainda não estudamos as cartas aos Coríntios, mas vamos estudar depois, né? Também trata do mesmo tópico, né? A carta aos Coríntios também trata da santificação, e depois em Gálatas menciona aqui uma passagem em Gálatas que a gente já viu, e aí para entrar naquilo que está demonstrado em Efésios. Então, vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 1, vamos ler do versículo, pelo menos do versículo 1, vamos ler os capítulos 1 e 2, vamos ler os capítulos 1 e 2 inteiros. Na Bíblia? Na Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler pela versão que vocês têm, mas depois eu vou deixar aqui aberta essa versão portuguesa, que ela tem uma tradução bem mais fácil de entender do que a João Ferreira de Almeida. Então, vamos lá nos Efésios, capítulo 1, e aí a gente vai ler e vamos fazer uma interação juntos para eu não ficar lendo sozinho, para a gente poder absorver o que está ensinando aqui. Efésios. Então, vem depois dos Gálatas. Logo depois da carta aos Gálatas, vem a carta aos Efésios. Todos acharam? Muito bem. Então vamos lá. Aqui no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Ele, como em toda a carta dele, ele se apresenta. Ele faz uma saudação aos destinatários da carta e ele se apresenta. Então ele disse assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Pela vontade do Pedro? De Deus. Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele está dirigindo essa carta, é uma carta dirigida aos que já eram convertidos. Está escrito aqui, fiéis em Cristo Jesus. Enquanto que existem outras epístolas que são abertas, ou seja, são escritas não necessariamente só para os crentes, mas escritas para os que estavam dispersos por toda parte, como diz naquela carta aos da diáspora. O povo da diáspora eram os judeus que estavam espalhados por todo canto por causa da perseguição. Muito bem. Então, aí ele diz, aos santos que estão em Éfeso. Santos aqui, conforme eu botei nessa primeira folhinha, santos aqui, qual o sentido da palavra santos, santo, que a gente já aprendeu em Romanos? Qual o sentido da palavra santo? É a pessoa perfeita, não? Separado, exatamente. Separado para o propósito de Deus, né? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Muito bem. Versículo 2 diz,
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor, e da do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele sempre faz uma saudação desejando graça e paz da parte do Senhor. Muito bem, aí o versículo 3, aí ele começa a alinhar, ele começa a relacionar as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Esse é o título dessa versão que eu estou usando aqui, né? Então, classifica essa parte que vem depois da introdução da carta, dizendo que vai falar de quê? Das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor de quê? Da nossa redenção, que é a nossa salvação, e cabeça da igreja. Ele já começa logo classificando aqui do que ele vai tratar. Muito bem, aí o versículo 3 ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o que ele fez? Abençoou. O qual nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí já começa a complicar a linguagem, não começa? O que quer dizer bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Muito bem, então vamos tentar destrinchar isso aqui para a gente ver, entender o que diz o versículo 3 do capítulo 1. Se eu for pegar aqui a versão portuguesa, essa parte que a gente já leu, ela explica de uma forma, me parece mais clara. Ela diz no versículo 3: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encheu de bênçãos espirituais do céu, que nos encheu de bênçãos espirituais do céu por meio de Jesus Cristo. Está vendo? Quer dizer, então o que quer dizer quando nessa linguagem aqui antiga, isso aqui é uma linguagem do português antigo, né? O que ele queria dizer aqui com bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Aqui eu peguei o comentário a esse assunto e verifiquei o seguinte: as bênçãos para os cristãos são, sobretudo, espirituais. Ele já quer fazer lá uma distinção. Quando ele fala todas as bênçãos espirituais, ele já não está falando em bênçãos de um modo geral. Está falando de bênçãos espirituais. Por quê? Porque a preocupação de Deus, e o que ele deixa claro, não só aqui como na carta aos Romanos e aos Gálatas, ele está falando de bênçãos espirituais, enquanto que Deus pode nos dar também bênçãos materiais. Não quer dizer que Deus não vai nos abençoar com bênçãos materiais, mas as bênçãos materiais não são a principal preocupação de Deus. Está lá escrito na Bíblia que Ele é o nosso provedor, né? Ele sabe que a gente precisa de comer, Ele sabe que a gente precisa de um lugar para morar, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe que a gente precisa de sapato, que a gente precisa de um casaco bonito como o da dona Lidionete, tá? Enfim, Ele sabe que a gente precisa de coisas materiais. Mas a salvação em Cristo Jesus, ela é focada, Deus está interessado em salvar a alma da gente. Ele está interessado, a salvação é a salvação da alma, né? E a salvação nossa no sentido de viver a vida eterna. E não a salvação somente para tirar aqui de uma doença. A salvação, a cura de uma doença é uma bênção, não é uma bênção? Mas você pode ter o seu corpo curado, uma doença curada, mas você pode não ter essa doença curada e nem por isso você vai deixar de alcançar as bênçãos da salvação na vida eterna. O próprio apóstolo Paulo tinha ele tinha algum tipo de problema que ninguém sabe o que é, supõe-se que seja da vista, que ele tinha algum problema na visão, né? E ele 3 vezes chegou para o Senhor para pedir ao Senhor que o curasse. E o que Deus falou para ele? Qual foi a resposta? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes eu fico pensando e fico olhando pessoas deficientes físicas. Pessoas com deficiências físicas estão vivendo
E se bobear, algumas delas estão vivendo mais felizes do que quem não tem nenhuma enfermidade física. Então, você vê, há muitas pessoas com muitos bens materiais que não vivem a paz de Cristo, não vivem a alegria em Cristo, não vivem a felicidade que Cristo pode prover, né? Por quê? Porque não estão focados que as bênçãos espirituais é o que é a necessidade maior do ser humano, é a das bênçãos espirituais. Um dia desse apareceu na internet, alguém postou lá na internet, uma casa assim bem pobrezinha, uma casa bem pobrezinha no interior, e um homem lá dentro, né, vestido no traje de uma pessoa de interior, com uma roupa não estava esmulambado, mas uma roupa simples, né? Estava talvez com uma sandália ou com um chinelo, não sei o que, nem de sapato ele estava, né? Ele não estava muito bem com a aparência, de que muita gente se preocupa com a aparência externa, mas não se preocupa com o espírito, né? Então aí perguntavam, o que eu achei interessante nessa postagem, tem gente criativa, a internet tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa também. Essa pessoa certamente deveria ser um cristão. Aí fez uma pergunta assim, olha aqui, esse senhor nessa casa, tá vendo bem a localização, o tipo da casa, etc, etc, etc. Você dormiria uma noite nessa casa? Você o visitaria? Você teria o interesse ou o prazer de estar com esse homem na casa dele e lá estar? Né? Não tem certamente uma cama confortável, não tem uma porção de coisas, mas a pergunta foi uma pergunta muito importante, porque não são as bênçãos materiais que levam a pessoa, pode ajudar a pessoa a ficar alegre. Agora, entre ficar alegre e viver feliz, ou seja, viver abençoado, na linguagem da Bíblia, vai uma diferença muito grande, né? Porque às vezes a gente está alegre no dia que está tudo bem, o dia que não está tudo bem a gente não está alegre. Então isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para quem está em Cristo, são bênçãos espirituais. Então, aqui nesse comentáriozinho, eu escrevi o seguinte, que eu copiei lá, uma parte eu copiei de um comentário, a outra parte eu copiei de um outro comentário de uma Bíblia de Estudos. Aí estava lá o seguinte, está escrito o seguinte: Deus não promete riqueza e prosperidade aos cristãos no Novo Testamento, né? Tem muita gente aí que vende as graças de Deus prometendo prosperidade, né? Olha, você vem aqui na igreja, você dá aqui não sei quanto de dízimo, porque na hora que você der não sei quanto de dízimo, você vai ganhar 10 vezes o que você dá. A graça de Deus não se compra. O dízimo é para ser dado? O dízimo é para ser dado. Mas o dízimo é uma gratidão por aquilo que o Senhor já fez pela gente e continua fazendo. Não para comprar uma bênção de Deus. Isso é uma coisa terrível, mas é o que se vê muito aqui, né? E essa lição está valendo também lá para o pastor José Moisés, porque ele me falou um dia desses que eu mandasse material acerca do dízimo, porque o pessoal lá é pobre, não está acostumado a dar dízimo, não foi ensinado a dar o dízimo. Porém, não é por ser pobre que a pessoa não pode dar o dízimo. Se lembra na época do Antigo Testamento que tinha a festa das primícias? O que era a festa das primícias? Os primeiros frutos da terra, os primeiros fossem um animal que fosse criado, o que tinha de melhor, os primeiros frutos eram levados e entregues no templo. Então, literalmente, se tiver alguma pessoa numa igreja, né, uma igreja que eu seja o pastor, me perguntasse: pastor, eu não tenho dinheiro, mas lá no meu quintal, aliás, isso a gente vê muito em Nebraska, é uma coisa linda isso. Quando vem o tempo bom, que passou o inverno, etc., quem planta lá tomate, batata, aqueles vegetais, eles repartem com os vizinhos. Isso é uma coisa linda, né? Poderia até se aceitar a título de dízimo, né, alguma dedicação das primícias, daquilo que foi primeiros frutos, em agradecimento a Deus, que era a maneira como o pessoal do Antigo Testamento fazia. Então, o pessoal se prende muito no negócio da prosperidade, mas quem sabe uma pessoa
que não tem o dinheiro, mas tem lá no seu quintalzinho alguma coisa que ele plantou e que deu frutos, ele pode compartilhar com os outros, não é isso mesmo? Então, aqui, quando a gente estava lendo que falou as bênçãos, no versículo 3, quando ele falou aqui, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que significa isso? Significa o seguinte, nos lugares celestiais significa que, através de Cristo, né, já que a gente está falando de coisas espirituais, através de Cristo, recebemos todos os benefícios, número 1, de conhecer a Deus. Não é isso mesmo? Se é bênção em Cristo, é sinal que a gente conhece a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não é isso mesmo? Que foi Deus que se fez encarnado aqui em forma de homem, né, para que a gente pudesse conhecer ao Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então, significa que através de Cristo recebemos todos os benefícios de conhecer a Deus, ou seja, as bênçãos eternas que vêm do reino espiritual de Cristo e não do reino terreno onde ainda estamos vivendo. Então, se ele falasse só das bênçãos e não se referisse, por isso é que eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele é bem específico. Se ele falasse só das bênçãos que se recebe de Deus, todo dia a gente recebe de Deus bênçãos. Hoje, por exemplo, o sol estava lindo. Depois de muitos dias de falta de sol, né? de chuva, etc., hoje o sol estava lindo. E o sol nasce para todos, né? É a graça comum que nós estudamos na teologia. A graça comum é o quê? É a água que o Senhor provê, é o sol, né? Enfim, todas as coisas que vêm de Deus. Agora, quando ele é específico e fala das bênçãos eternas que vêm do reino espiritual de Cristo, ele está falando de quê? De todas as bênçãos que decorrem da salvação. E as bênçãos da salvação não é só um bom prato de comida, não é só uma boa saúde, não é só uma boa família, não é só nada disso, né? Não é tudo isso, mas aquilo que vai durar para sempre. Porque se ele estivesse falando de bênçãos aqui do reino terreno, as bênçãos aqui da terra, elas vão durar eternamente ou só durante um período? É só por um tempo. Quando a gente fechar os olhos aqui nessa terra e que a nossa alma partir dessa tenda que é o nosso corpo e for encontrar com o Senhor, o que vai acontecer? Aquelas bênçãos, entre aspas, todas, se a pessoa, por exemplo, tem uma porção de bens materiais, vai enfiar aqueles bens materiais para usufruir daquilo aonde? Lá no céu. Aí, em muitos casos, o que acontece? Tem gente até que vende todos os bens materiais para não haver briga entre os filhos. Não tem muito caso de família que se dissolve depois, irmãos viram inimigos uns dos outros, porque tá louco para o pai e a mãe morrer para poder disputar lá os bens materiais. Então veja, a perspectiva de Deus, o que Deus quer da gente? Ele quer que a gente desfrute das bênçãos que são eternas, né? Ele não quer retirar de nós as bênçãos materiais, mas não é o principal da vida, porque é aquilo que as bênçãos que a gente usufrui aqui de natureza terrena, elas vão deixar de existir na hora que a gente fechar os olhos, né? A não ser que no dia que eu fechar os olhos, vocês prestem bem atenção para ver se eu não vou querer abrir os olhos de novo. Isso aí eu me lembrei agora, porque tem gente que faz assim umas coisas tentando ser engraçado. O meu propósito aqui não era ser engraçado. Mas por quê? Porque o enfoque da pessoa é uma piada, o enfoque da pessoa é uma brincadeira, mas eu estou falando isso e fazendo isso de propósito, porque outras pessoas vão ver isso que a gente está ministrando aqui, mas o que Deus quer é nos agraciar com as bênçãos que são eternas. As bênçãos que são daqui da terra, se eu tenho 2 casas, 3 casas, 5 carros, isso tudo vai deixar de existir. Então Deus está preocupado com aquilo que é de natureza eterna. E eu fiquei até muito indignado essa semana,
porque dentro desse negócio que eu estou falando de brincadeira, e estou falando, e essa pessoa certamente vai ver o vídeo, mas eu já falei com ele, eu falei numa boa, falei com amor, mas eu falei, olha, você não posta, não coloca na internet um negócio desse, porque isso é uma profanação. Alguém fazendo essas piadas de brincadeirinha, gravou um vídeo que ele nem prestou atenção do que tratava o vídeo até o fim, que o vídeo era o seguinte, o sujeito estava, um homem e uma mulher, ela estava vestida de noiva e estava casando, estava na frente do padre, não sei se era padre ou se era não importa, estava na frente de um ministro e o ministro, certamente na hora do casamento, ele decidiu por servir a Santa Ceia. Aí o que acontece? Como uma dessas brincadeiras que acaba sendo profanação, na hora que o vídeo mostrava que na hora que o ministro entregou o pão para a mulher comer, aí a mulher aparece com a cara assim, com os dentes da frente quebrados, né? Como que aquilo tivesse provocado, porque era um pão duro. Isso não é coisa para se brincar. Pode ser até engraçado. Para quem não tem temor a Deus, pode ser até engraçado. O cara, na hora de servir a Santa Ceia, deu um pão tão duro que quebrou os dentes da mulher, a mulher ficou assim, com a cara lá. Aí eu falei, ô meu irmão, você me faça uma gentileza, não publique esse tipo de coisa, porque isso é uma coisa muito séria, né? A comunhão, ela tem um sentido espiritual. Não? Então, ainda que acontecesse por um desastre, da pessoa ter um acidente na hora que está comendo lá, pode acontecer, mas não é motivo para você fazer ali um vídeo para ficar debochando e fazendo graça com aquilo, porque é profanação das coisas de Deus, né? Então, ele pediu desculpas e apagou lá, porque eu falei aquilo não para criticá-lo, mas para levá-lo a entender que é preciso de a gente tomar cuidado, né, com as coisas que a gente coloca na internet. Então, tudo que o apóstolo Paulo está tratando aqui, e que tratou em Romanos, e que tratou em Gálatas, e que vai tratar nas demais cartas, diz respeito às bênçãos da salvação. É o que ele quer enfatizar. Esse aqui é o sentido daquela palavra de bênçãos nos lugares celestiais. Por quê? Porque Cristo está lá, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aqui, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, é para deixar bem claro que o que ele está querendo falar é aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, nos lugares celestiais em Cristo, né? Aí no versículo 4 ele diz, como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, ele nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Tem outras traduções, deixa eu ver na tradução aqui. Minha é em amor. Hã? A minha é em amor. Amor. Então veja, interessante é que a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia usada pelos católicos, e algumas outras traduções, como essa daqui, fala em caridade, mas a palavra original é amor, né? Por quê? Porque não é pela caridade que a gente alcança as bênçãos espirituais, né? A caridade é um resultado daquilo que a gente reconhece que o Senhor nos deu. Então, aqui quando ele fala nessa tradução aqui do versículo 4, vamos ver o que ele diz no 4. Pois antes de o mundo existir, ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, está vendo como é que essa tradução aqui é bem mais clara? Nos escolheu para, juntamente com Cristo, sermos consagrados a Deus. Nós somos consagrados a Deus por meio de Cristo, né? Sermos consagrados a Deus e vivermos diante dele no seu amor e sem pecado. Essa é a meta. Aí alguém vai dizer assim, mas como é que eu vou conseguir viver sem pecado? Pastor, está lá, a gente estudou isso em Romanos, está muito bem claro que todos nós estamos em processo de santificação, e também está escrito que aquele que nos chamou é aquele que vai nos preparar e é aquele que nos vai apresentar ao Pai no dia do Senhor. No dia do Senhor, todos nós vamos ser apresentados ao Pai, né, como filhos ou como filhas
de acordo com o modelo. Quem é o modelo? É Jesus Cristo. Né? Então nós estamos todos em processo de santificação. E tem algumas igrejas que pregam que no momento em que o cara aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não vai ter mais problema, ele já não vai mais ter doença, ele já não vai mais pecar, ele já não vai fazer mais isso. Continuar pecando, aí é o que Jesus Cristo falou. Vá, ele perdoou aquela mulher, vá e não peque mais. Então, se a gente continuar pecando, aí vira cinismo, né? Mas não quer dizer que nós estamos, se estamos abertos ao trabalho do Espírito Santo de Deus, nós estamos no processo de santificação até o dia que a gente for apresentado ao Senhor. Então, aquela tradução ali está bem mais clara. Então, como ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí o versículo 5 diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aí essa palavra predestinou, tem muita gente que vê essa palavra como um palavrão, uma palavra imprópria. Não é, predestinar aqui não é aquele entendimento de que Deus criou alguns para ir para o inferno e os outros para ir para o céu. Isso é uma deturpação da teologia calvinista, porque Calvin nunca interpretou ou ensinou a palavra predestinação dizendo esse tipo de coisa. Então é muito importante que aqui ele predestinou, por quê? Qual é o sentido da palavra predestinar aqui? Veja, pré alguma coisa é o que foi feito antes, né? Antes de outra coisa. O que foi pré-adquirido foi adquirido antes de uma outra coisa. O que foi pré alguma coisa sempre vem antes. Então, como ele está falando aqui, que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, então o que ele está querendo dizer é que não foi a partir do momento que a gente nasceu, ou não foi a partir do momento que a nossa mãe nos concebeu, mas isso aí é o plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Antes aqui representa a preposição pré. Predestinou, ou seja, nos destinou antes da fundação do mundo. Para quê? Para quê? Para uns irem para o inferno e outros irem para o céu? Absolutamente. Está escrito aqui, ó. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para quê? O que está escrito aí? No versículo 5. Para si mesmo. Para si mesmo. Nos predestinou para si mesmo. Aqui está muito claro. Não cabe interpretar dizendo que predestinou uns para o céu, outros para ir para o inferno, porque ele predestinou para quê? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, ele nos predestinou para si mesmo em Cristo. E se Cristo foi o primogênito da nova criação, o que acontece? Cristo foi o primeiro da nova criação e nós somos herdeiros de todas essas bênçãos em quem? Na minha mãe e no meu pai? Não, em Cristo. Então nós somos predestinados em Cristo e predestinados porque essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo. Predestinados para filhos, e aqui ele diz o seguinte, ó, nos predestinou para filhos de adoção. Eu acho que eu já tive a oportunidade de explicar isso, não sei se foi no estudo dos Gálatas ou no estudo aos Romanos, mas nós somos filhos adotados por meio de Jesus Cristo, porque nós somos filhos por adoção. Por quê? Porque da maneira que nós nascemos, nós jamais podemos ser filhos naturais de Deus da maneira que a gente foi concebido em pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Então, se a gente fosse ficar no status de filhos naturais, o que é o filho natural? É aquele que é nascido
do pai e da mãe, não é isso? Agora, por que por adoção? Porque nós, na nossa natureza humana pecaminosa, jamais poderíamos passar a ser parte da família de Deus, a não ser se fosse em Jesus Cristo, como é. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. Foi Ele que pagou pelos nossos pecados, Ele é que derramou o sangue dele para que a gente pudesse ser livre do pecado e, uma vez livre do pecado, a gente pudesse fazer parte dessa família eterna de Deus. Então, nós somos filhos de adoção, né, e herdeiros por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui assim, no versículo 6, para quê? Continua a frase aqui, dizendo que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aí ele lá vai explicar para quê, no versículo 6. Para louvor e glória de quê? Da sua graça. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, com A maiúsculo, que aqui está se referindo a Jesus. Então, ele nos fez agradáveis a ele mesmo no amado, ou seja, por meio do seu Filho, o amado Filho Jesus. Então, nós não conseguimos e nunca vamos conseguir ser agradáveis a Deus fora de Cristo. Concorda? Está muito clara essa explicação. O apóstolo Paulo, outra vez eu repito, né? Ele é muito claro. Se você prestar atenção na maneira como ele conduz o raciocínio, né? Ele, com a ajuda do Espírito Santo, ele abre a nossa mente, porque jamais que nós vamos ser agradáveis a Deus, né? A não ser que a gente esteja em Cristo. Por isso é que ele diz aqui. Então vamos ver até aqui na tradução de Portugal, ver aqui o que ele diz no versículo 6, que deve ter alguma redação mais fácil. Ele diz aqui no versículo 6, ó, louvemos a Deus pelas bênçãos maravilhosas que nos concedeu por meio de quem? Por meio do seu Filho querido. Né? Então essas bênçãos espirituais, elas só vêm por meio de Cristo Jesus, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quantos milhões de pessoas a gente ouve falar no Brasil e até aqui, em todo lugar, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram esse ditado? Ah, que nada. Todos os caminhos levam a Deus. Não foi isso que Jesus Cristo falou. Todos os caminhos levam a Roma. Mas Deus, aí eu não sei se... Pois é. Deus não mora em Roma. Pois é, aí é que está, Deus não mora lá em Roma. Então, eu também não sabia que existia essa outra versão desse ditado, todos os caminhos levam a Roma. Existe esse ditado lá em Portugal? Pois é. Eu não sei nem se todos os caminhos levam a Roma, porque se eu pegar o avião errado, eu vou bater em outro lugar, né? Então vamos lá. Que maravilha. O versículo 7. Pega um avião para os Açores que você vai parar em Roma, né? O quê? Pega um avião para os Açores que você vai parar em Roma. Pois é. Os Açores podem ir para Roma. Bom, mas aí já teria que pegar outro avião, né? E tinha que pagar mais. Tinha que pagar mais. Tinha que pagar mais, né? Então, e para Jesus Cristo a gente não tem que pagar nada, né? Ele fez tudo para a gente. Você vê como é que as coisas de Deus são maravilhosas. As coisas de Deus vêm, não tem que pagar. Pagar o quê? A única coisa que a gente tem é que se conscientizar que nós não somos nada fora de Cristo, né? Então o 7 diz, em quem temos a redenção, continua explicando, estava falando de Cristo, aí vem, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, ou seja, o perdão dos pecados, né? Segundo as riquezas da sua graça. É pela sua graça que nós somos redimidos do nosso pecado. E o versículo 8 fala, que ele fez abundar. Você vê que tem sempre um versículo é a continuação do outro. Ele estava dizendo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e depois no 8 ele vai dizer, que ele fez, porque aí falou que por meio da redenção, aí a gente recebe as riquezas da sua graça, e aí no versículo 8 diz, que ele fez abundar, falando da graça,
que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Está vendo? Em toda a sabedoria. Ele não está falando em toda a inteligência, porque se fosse assim, as pessoas que não têm o mesmo grau de inteligência, né, do um que é QI alto, o que ia acontecer? Ia ser marginalizado por Deus, né? Então, por toda a sabedoria, que é diferente de conhecimento. Ele aqui não está falando, olha, você tem que ter muito conhecimento para abundar a graça de Deus na sua vida. Não. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Outra palavra-chave. Prudência, por que ele coloca prudência? Porque o que não falta são doutrinas falsas e falsos ensinamentos para levar a pessoa a aquelas conclusões, todo caminho leva a Deus, que não sei o que Deus é um só. Deus é um só, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é um só. Agora, quantos outros deuses com letra minúscula, que eles, os que creem naqueles deuses, creem e que para eles são deuses? Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Criador. Os outros que são deuses com letra minúscula, não tem nem, não sei de onde é que se classifica, só por idolatria mesmo, que a pessoa pode adorar deuses de imagens e outras coisas mais. Né? Não é isso mesmo? Então, aí ele diz, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E aí vem o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vou eu para a tradução portuguesa de novo, que deve estar muito mais clara. Né? O versículo 9 na tradução portuguesa diz: deu-nos a conhecer os segredos da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Você vê como é que uma tradução mais explicativa? Veja, alguém pode dizer, você está louco, essa tradução aí não é literal, não está seguindo o grego, palavra por palavra, não importa, está traduzindo o pensamento que é o mesmo, está traduzindo o mesmo pensamento de forma clara para a gente entender, né? Deu-nos a conhecer os segredos da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Jesus Cristo, né? Aí no versículo 10, segundo a tradução portuguesa, diz: esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas, tanto dos céus como da terra, tendo Cristo como cabeça e chefe. Né? Então o plano de Deus é de redimir, é de consertar, é de recuperar tudo que ele tinha planejado para nós no plano original dele, né? Ele criou uma terra tão linda, com tantas coisas lindas, aí o homem vem para depredar a terra. Ele criou tantas coisas boas, aí o homem vem para destruir as coisas. Conclusão, esse mundo está contaminado, o universo está contaminado pelos resultados do pecado. Todo dia você vê que a NASA, ou qualquer outra organização dessa, manda um negócio lá para o espaço, porque vai sondar o que tem em Marte, vai sondar o que tem. O que interessa sondar o que vai ter dentro do aspecto cristão? Não estou falando de ciência. Dentro do aspecto cristão, o que interessa gastar dinheiro para ir lá descobrir o que tem no solo de Marte, o que tem no solo não sei do que. Se isso daqui está escrito que todo o universo vai ser derretido em fogo. Não está escrito isso na Bíblia? Se todo o universo vai ser destruído em fogo, para que eu, que creio no que está escrito na palavra de Deus, vou perder tempo da minha vida, em lugar de estar alcançando almas, né? Vou perder tempo da minha vida para ir lá investigar o que tem naquela... Então, eu gostei muito aqui dessa tradução, porque ele é muito claro, né? Reunindo todas as coisas, tanto dos céus como da terra, tendo Cristo como chefe e como cabeça e chefe. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, acho que lá em Romanos, ele diz que a criação está gemendo. Toda a criação está gemendo. Por quê? Não somos só nós que estamos gemendo em busca da volta do Senhor. Toda a criação, porque a criação está toda
contaminada pela destruição que o homem causa, né? E aí no versículo 11 diz o seguinte: Deus vai realizando tudo conforme o plano por ele mesmo traçado, e de acordo com a sua vontade. Você vê que o que é para prevalecer é sempre a vontade de Deus. Não é para prevalecer a nossa vontade. Nós não somos o centro de nada. O centro é Jesus Cristo, o centro é Deus. No momento em que a gente pega o sistema solar e quisesse que o Sol fosse um planeta e um planeta estivesse no centro, o que aquele planeta ia fazer ali no centro? Por isso é que Deus, né, tem o sistema solar, ele criou o Sol no centro. Se você quiser inverter as coisas, é a mesma coisa que querer tirar Deus do centro de tudo e botar a gente lá como a parte mais importante, né? Então, Deus vai realizando tudo conforme o plano por ele mesmo traçado, e de acordo com a sua vontade, nós fomos destinados a sermos herdeiros do seu reino, em união com Cristo. O versículo 11 está muito claro também nessa versão aqui. E de acordo com a sua vontade, nós fomos destinados a sermos herdeiros do seu reino em união com Cristo. E aí o versículo 12, o último por hora que a gente vai ver, diz assim: louvemos, portanto, o quê? A grandeza de Deus, que nos fez viver antecipadamente na esperança de Cristo. Nos fez viver antecipadamente na esperança de Cristo. Vamos ver o que a tradução do Ferreira de Almeida fala, porque certamente vai falar algo diferente lá no 12. Deixa eu só ver para tirar a dúvida. O que diz o 12 aqui? Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Até que a tradução do 12 aqui na Ferreira de Almeida não está muito discrepante, não. Eu quero parar por aqui hoje, para a gente poder ter tempo de orar, porque eu acho que nós precisamos tomar bastante tempo em oração. Depois vou marcar aqui que a gente parou no versículo 12. Aí na semana que vem, vocês me lembrem, aí nós vamos ver cada uma dessas passagenzinhas aqui, porque diz aqui, ó, nossa verdadeira identidade em Cristo.